Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana do blog In The Sky e hoje eu trouxe mais um vídeo da série de gêneros literários pra vocês. O vídeo de hoje ele vai ser bem rapidinho porque eu queria gravar ele pra não deixar vocês muito tempo sem. E eu vou falar hoje sobre um gênero literário que eu sou apaixonada e pra mim é o meu preferido, que é romance policial. E também para algumas pessoas ele é conhecido como thriller. Eu trouxe dois exemplos de romance policial pra vocês aqui, dois livros que eu gosto muito, tá? Mas antes de mostrar isso pra vocês, eu quero só deixar clara a característica do romance policial. Qual que é a característica do romance policial para um livro de suspense ou um terror? O romance policial, a característica principal deles é ter um crime e uma investigação. Então, o autor, geralmente, ele dá pro leitor o que aconteceu. Fulano morreu. Então, a gente vai ter ali um detetive, ele pode ser um profissional ou até um detetive amador, que ele começa a construir toda a teia de aranha para saber o que aconteceu, por que tal pessoa morreu e quem é o culpado disso. E o bacana do romance policial é que não é só o crime e a investigação em si que são as características principais desse tipo de livro. O legal é que o autor ele consegue fazer com que o leitor desconfie de vários personagens que foram colocados dentro da história. Então, quando o autor ele já é um expert em escrever romance policial, ele sabe exatamente fazer com que o leitor desconfie de muita gente e chegue no final, a gente tem uma surpresa de quem que é o culpado do assassinato todo, do crime, enfim, isso vai depender muito do que o autor está construindo qualquer história. Tem bastante livros de romance policial que são séries, e também tem alguns livros únicos. Eu trouxe pra vocês aqui dois livros únicos pra mostrar pra vocês, tá? Porque eu não queria trazer uma série, porque senão eu vou ter que explicar o tal personagem, etc, etc, etc. Então, assim, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é do meu autor preferido, que foi, assim, o que me fez ficar apaixonadíssima por romance policial, que eu trouxe pra mostrar 6 anos depois do Harlan Coben, tá? Esse aqui foi um dos livros mais bem resenhados pela crítica, porque a teia de aranha construída por esse livro aqui é bem legal. Ele conta a história do Jack Fisher, que ele é um professor de uma universidade. Quando ele era mais novo, ele tinha ido passar um verão e tal com uma pessoa, ele se apaixonou por uma mulher chamada Natalie, e do nada ela disse que ela casou. Tá, até aí tudo bem, só que ele achou tudo muito desconfiado, afinal de contas os dois eram muito apaixonados. E anos depois ele descobre que o marido dela faleceu. E o marido dela era muito envolvido com a universidade onde ele trabalha. Então o que ele fez? Ele resolve ir no velório dele, porque daí assim era um pretexto para ele ver como é que a tal da Natalie estava. Chegando lá ele descobre que Natalie não era casada com ele e que os filhos que esse homem tinha não eram os filhos de Natalie, então onde está Natalie? E ele fica muito obcecado em saber o que aconteceu com ela. E o bacana desse livro aqui é que além da investigação do próprio Jack, a polícia está envolvida, então daí eles acabam indo atrás dele, achando que ele é culpado de alguma coisa, então ele acaba tendo ele fica muito obcecado em saber aonde ela está e o que aconteceu com ela. Pra mim esse aqui é um dos melhores livros do Harlan Coben, sabe? Ele conseguiu escrever uma trama muito boa em cima do Jack e da Natalie. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Eu tenho até costume de dizer que pra quem vai ler romance policial, esse aqui não é um bom livro pra começar a ler, porque ele é um livro que ele tem uma trama muito enrolada. Então pra quem já é acostumado a ler romance policial, a gente acaba não entendendo exatamente o que tá acontecendo em alguns pontos. Então é um livro assim que você requer muita atenção. E outra característica importante do romance policial são os detalhes, tá? Muitos autores, a maioria deles não faz um livro assim cheio de detalhes, especificando onde o personagem tá, o que tá acontecendo, como fulano morreu e tal. São livros que eles têm uma característica de narrativa um pouco mais frenética, porque precisa ter um ritmo bom pro leitor se envolver com a trama e querer saber o que aconteceu com aquele personagem. Então, assim, a trama deles, geralmente, a narrativa ela é um pouquinho mais rápida, exatamente pro leitor saber o que vai acontecer depois e não perder o foco daquilo.
E o Harlan Coben faz isso muito bem. Tanto que os livros dele, ó, são bem fininhos, tá? Ele é ótimo, ótimo mesmo. Quem gosta de ler romance policial, vai ficar dica aqui pra vocês lerem 6 anos depois, que ele é fascinante. Outro que eu trouxe pra vocês, que eu fiquei apaixonadíssima, esse aqui é nacional. Ele tem uma cara de um romance gringo que vocês não têm noção, que é O Casamento. Esse livro aqui é uma teia de aranha sem fim, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A história, no geral, começa entre o namoro do Plínio e da Diana. Ninguém meio que quer que os dois casem, porque, tipo, eles não fazem aquele casal, eles não combinam muito bem, só que os dois se gostam e querem casar. E no dia do casamento, acontece um assassinato. E entre os convidados tem um detetive, embora ele não queira muito se envolver. Então daí, o que acontece? Todas as pessoas que estão naquele casamento, elas são suspeitas de alguma coisa e agora precisa ter toda uma investigação para saber por que aquele fulano morreu e o que aconteceu e por que tinha que ser morto justo no casamento. É um livro maravilhoso, porque a gente tem um pouquinho entre o passado e o presente da Diana e do Plínio, então a gente tem alguns acontecimentos que foram antecessores ao casamento deles. É um livro bem legal. Fiquei apaixonada por ele, porque assim, ele é um pouco contraditório para 6 anos depois, tá? O casamento, ele já tem uma narrativa um pouquinho mais lenta, porque como ele precisa mostrar alguns detalhes pro leitor não ficar perdido, então ele tem um pouquinho, uma narrativa um pouco mais lenta, não tão lenta assim de explicar minuciosamente o que está acontecendo na trama, mas ele tem alguns detalhes que vale muito a pena conferir. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ele tem partes também que é incrível, né? Então a gente tem partes do começo do casamento, antes do casamento, a história dos noivos antes aqui, ó. 2 anos antes do casamento, então tem vários detalhes assim pro leitor saber exatamente aonde ele está pisando. É um livro sensacional, tá? E esse aqui é nacional, publicado pela Faro, tá? A Harlan Coben todo mundo sabe que é publicado pela Arqueiro, né? Então aqui tem 2 livros de romance policial que são magníficos. Quem gosta do gênero precisa ler urgentemente ambos, porque são ótimos, tá? Então fica aqui mais uma explicaçãozinha bem rápida de gêneros literários, tá? Então eu falei pra vocês um pouco o que é um romance policial, que a característica principal deles é o crime e a investigação, que pode ser por um detetive amador, por um detetive profissional, por um policial, pode ser um advogado também. Aí uma coisa importante, tá? Os maiores escritores de romance policial é Sherlock Holmes, que todo mundo conhece, né? Tem livros dele espalhados pelo mundo inteiro, filmes, séries, porque o protagonista também era muito excêntrico. E também a gente tem a nossa querida Agatha Christie, que escreveu vários livros. Assassinato do Expresso do Oriente, pra mim, é o meu preferido dela. Eu sou apaixonadíssima. Pra mim, o Assassinato do Expresso do Oriente é um livro que eu poderia dizer que é nato de romance policial. A gente tem um crime, todas as pessoas que estão dentro daquele local, do trem, no caso, são suspeitas do assassinato, e daí basta quem é o protagonista? Agora eu não lembro o nome do protagonista dela, mas enfim, o detetive daí tem que descobrir quem foi que matou. Eu sou apaixonada pelo Assassinato do Expresso do Oriente, pra mim é o melhor livro dela. E também dizem que Edgar Allan Poe é romance policial também. Eu já acho que Edgar Allan Poe fica mais pro terror do que o romance policial em si, mas isso daí já é um assunto para um outro vídeo, que eu vou falar também de livros de terror, que inclusive eu já até separei para vocês um livro muito legal, que é uma releitura do Saci Pererê. Vocês vão gostar muito do livro, tá? Então já vou deixar um spoilerzinho pro próximo vídeo para vocês. Um beijo, tá? Obrigada por assistirem, se inscrevam no canal, tem um botãozinho vermelho bem grande ali, se inscrevam. Tem um botãozinho também no blog, quando eu deixo o vídeo lá no blog, eu coloco sempre um botãozinho para as pessoas se inscreverem no canal, então se vocês quiserem se inscrever eu vou agradecer muito, tá? Obrigada e até a próxima, tchau!